Sabe, eu fico pensando numa coisa. A busca pela felicidade, ela sempre existiu, né? Com certeza é uma constante humana, desde sempre. Mas hoje em dia, parece que o tom mudou. Virou quase uma obrigação, uma pressão para ser feliz. E principalmente para mostrar essa felicidade. Uma performance da felicidade, né? Exato. E para a gente investigar isso um pouco mais a fundo, a gente pegou um material bem interessante. É um capítulo do livro Psicologias, Um clássico. de Bock, Furtado e Teixeira. Isso. E a nossa ideia hoje é mergulhar no que a psicologia, como ciência mesmo, tem a dizer sobre o assunto. Tenta ir além da autoajuda. E o mais curioso é que o próprio texto já abre com esse aviso, né? Ele diz, olha, este capítulo não é de autoajuda. Que já é um ótimo começo. É um ótimo começo. E ele propõe uma primeira tarefa que é fundamental, que é, assim, diferenciar os conceitos. Porque a gente joga tudo no mesmo saco. Felicidade, prazer, bem-estar, satisfação. Ah, sim. No dia a dia vira tudo sinônimo. Eu tô feliz porque eu comi um bolo, mas também tô feliz porque tive uma conversa boa. São sensações totalmente diferentes. Exatamente. E o material ajuda a organizar isso. Vamos começar, por exemplo, pelo bem-estar. Ok. O que seria o bem-estar? Pensa no bem-estar como um estado mais duradouro, mais contínuo. É aquela sensação de fundo, de que a vida é boa, sabe? Entendi. Não é uma euforia. Não, de jeito nenhum. O exemplo do livro é ótimo. É sobre um senhor aposentado de uma cidadezinha, Pedrinhas Paulista, Uhum. que diz que se sente no paraíso. Ele não está descrevendo um pico de alegria, mas sim uma tranquilidade, um contentamento que permeia a vida dele. Numa linha de base positiva, digamos. Perfeito, uma linha de base. Já a satisfação é diferente. Certo. A satisfação está ligada a preencher uma necessidade, a resolver uma tensão. Tipo, fome. Fome é um exemplo perfeito. Você está com fome, aí você come. Pronto, satisfeito. Mas o texto vai além. Pode ser uma necessidade psicológica, como ter uma moradia, ou até, e isso é bem atual, uma necessidade artificial. Artificial como? O exemplo que eles dão é do adolescente que precisa ter o tênis daquela marca específica para ser aceito pelo grupo. A satisfação vem de preencher essa falta, seja ela real ou criada. Entendi. É o alívio de uma falta. Bem-estar é o pano de fundo, satisfação é o alívio. E o prazer? Onde ele entra? Ah, o prazer é o mais explosivo e o mais fugaz. Fugaz. O texto define como um fenômeno episódico. Tem um ciclo bem claro, uma tensão que vai crescendo, chega num clímax, e aí vem uma explosão de sensação. Depois, tudo relaxa e a sensação acaba. E o exemplo clássico disso seria? O orgasmo. O livro usa como exemplo mais ilustrativo. É um pico intenso que, por natureza, não pode ser contínuo. É um evento, não um estado permanente. E aí que a gente entra num terreno um pouco mais denso, talvez. A visão da psicanálise sobre tudo isso. Com certeza. Porque aí a gente vai falar de Sigmund Freud. Que não era exatamente um otimista, né? Nem um pouco. Para Freud, a busca da felicidade é basicamente a busca do prazer e a tentativa de evitar o sofrimento. O problema é que isso já nasce de um conflito. Que conflito? O conflito entre o que ele chamou de princípio do prazer, Que é o nosso desejo de satisfação imediata para tudo. exato, e, do outro lado, o princípio da realidade. O mundo real, com suas regras e limites, que diz: não, você não pode ter tudo o que quer agora. Precisamente. E para Freud, a gente vive nesse choque o tempo todo. Por isso ele conclui que a felicidade, no sentido mais estrito, só é possível como um fenômeno episódico. Ou seja, aqueles picos de prazer que a gente falou. Exatamente. A satisfação súbita de um desejo muito represado. Fora isso, a felicidade duradoura seria uma ilusão. O que a gente busca, na maior parte do tempo, é algo mais modesto. Que seria? Simplesmente evitar o sofrimento. Nossa, que visão brutal. E ele ainda mapeia de onde vem esse sofrimento, né? Mapeia e de forma implacável. São 3 fontes, segundo ele. A primeira é o nosso próprio corpo, que envelhece e adoece. Inevitável.
A segunda é a natureza, as forças do mundo externo que a gente não controla. Mas a terceira Qual é? é a que mais dói, segundo Moeni. As nossas relações com as outras pessoas. A vida em sociedade. Então a civilização, que deveria nos proteger, é também a nossa maior fonte de dor. Que paradoxo. Total. E, diante disso, a gente cria mecanismos de defesa. A sublimação, por exemplo, que o texto menciona. A sublimação, que é quando a gente canaliza um desejo inaceitável para algo produtivo. Isso, o artista que transforma a angústia em obra de arte, o pesquisador que canaliza a curiosidade obsessiva para a ciência. É uma forma de obter satisfação sem bater de frente com a realidade. Mas espera, tem uma nota de rodapé no livro que faz uma ressalva importantíssima sobre isso, né? Sobre o trabalho. Muito importante. A ideia de que o trabalho é fonte de prazer só vale se ele for escolhido livremente. O que não é a realidade da maioria esmagadora das pessoas. Pois é. Para a maioria, o trabalho é mais uma fonte de sofrimento. Ok. Então, para Freud, o conflito é psíquico, é interno. Mas e o corpo? Onde ele entra nisso? Essa repressão toda, ela não deixa marcas físicas? Deixa. E muitas. E aí o texto introduz outro autor fundamental, Wilhelm Reich. Que foi discípulo de Freud, mas levou a teoria para outro caminho, certo? Exato. Reich levou a discussão para o corpo. Para ele, o prazer máximo também era o orgasmo, com aquele ciclo de tensão e relaxamento. O problema é que a repressão, principalmente a sexual, cria o que ele chamou de armadura do caráter. Armadura do caráter. Que nome forte. É uma metáfora. É mais do que uma metáfora. É literal. É uma couraça muscular, física mesmo. A gente enrijece o corpo, trava a respiração, cria tensões crônicas para se proteger das frustrações. E essa armadura protege da dor. Protege, mas o custo é altíssimo. Ela também impede a gente de sentir prazer plenamente. Bloqueia o fluxo de energia vital. Essa visão da psicanálise é bem dura, quase determinista. Parece que a gente está fadado a sofrer, com alguns lampejos de prazer. Mas a psicologia parou aí? Não teve uma reação a isso? Teve. E foi uma virada radical. Nos anos 90, surge um movimento chamado psicologia positiva. Ah, sim. E a crítica deles era justamente essa. Eles diziam, peraí, a psicologia passou um século focada só na doença, no transtorno, no que está errado. E o que está certo com as pessoas? Em vez de só tapar os buracos da estrada, a ideia seria aprender a construir uma estrada melhor desde o início. É uma ótima analogia. O objetivo deles passou a ser criar uma ciência das qualidades humanas. Estudar o bem-estar, as emoções positivas, para entender como promover o florescimento das pessoas. E qual é o conceito central deles? É o de bem-estar subjetivo, que é basicamente a avaliação que a pessoa faz da própria vida. É levar a sério o que ela sente e pensa sobre sua existência. E isso tem aplicação prática? Muitas. Na psicologia do esporte, por exemplo. O foco não é só corrigir a técnica do atleta, mas ajudar a cultivar emoções como otimismo e resiliência, porque se sabe que isso melhora o desempenho. É curioso que na nossa cultura parece que a gente tenta comprar essas emoções positivas, né? A gente liga a felicidade diretamente ao consumo. Exatamente. E aí a discussão entra num terreno muito complexo e atual. O texto mostra como a felicidade virou um valor cultural, quase um produto. Sim, você tem que ter o celular novo, fazer a viagem da moda. Para ser feliz. E essa é a grande armadilha. A sociedade de consumo atrelou felicidade ao ter, só que isso cria um paradoxo cruel. Por quê? Porque a oferta de produtos é infinita. O que é novo hoje, amanhã já é obsoleto. É impossível ter tudo. O resultado não é felicidade, é uma insatisfação permanente. Uma corrida sem linha de chegada. Exato. E o texto cita o filósofo Gilles Lipovetsky, que tem uma análise muito boa sobre isso. O que ele diz? Lipovetsky argumenta que hoje o hiperconsumo busca menos status, como antigamente, e mais satisfações emocionais, experiências.
Uhum. E isso leva à expansão do que ele chama de mercado da alma. Mercado da alma, nossa, que termo. Quer dizer que até a nossa busca por sentido virou um produto. Exatamente. Livros de autoajuda, aplicativos de meditação, coaches de felicidade, tudo é embalado para venda. Mas ele faz uma ressalva importante. Qual? Ele critica a demonização total do consumo. Seria hipócrita negar que o consumo também dá acesso a prazeres reais, lazer, cultura, entretenimento. A questão é a lógica de insatisfação que o sistema promove. Essa lógica de medir tudo me leva a uma ideia que o texto traz que parece ficção científica. Medir a felicidade de um país inteiro. Parece, né? Mas é um projeto político real. O conceito de felicidade interna bruta, o FIB. Que não tem a ver com dinheiro. Nada a ver com PIB, o Produto Interno Bruto. A ideia nasceu no Butão, em 1972. O rei de lá decidiu que o objetivo do país não era ficar mais rico, mas sim fazer a população mais feliz. Uma mudança de meta radical. E o que eles medem exatamente? Medem coisas como o bem-estar psicológico da população, a vitalidade da comunidade, a qualidade da educação, a proteção do meio ambiente, a boa governança. Nossa, são indicadores muito mais humanos. Muito. E a ideia se espalhou. Hoje, a ONU publica um relatório mundial de felicidade. Na época do material, o Brasil estava em 26º lugar. Isso mostra uma mudança de paradigma importante. Que jornada, hein? A gente começou tentando definir felicidade, passou pela visão quase trágica da psicanálise. De que ela é só um alívio do sofrimento. Aí vimos a reação otimística da psicologia positiva e terminamos nos paradoxos do consumo e na tentativa de transformar o bem-estar em política pública. E para amarrar tudo, tem uma citação no final do texto de um autor chamado Gordon Parker, que eu acho perfeita. Pode dizer. Ele diz que, apesar de toda a pressão materialista, é menos a aquisição das coisas que a relação consigo e com os outros que condiciona nossas maiores felicidades e nossos maiores infortúnios. O que nos leva de volta ao Freud de um jeito impressionante. Fecha o círculo perfeitamente. As relações humanas como a fonte de tudo, do bom e do ruim. Perfeito. E essa reflexão deixa a gente com uma última provocação para quem está ouvindo, inspirada num texto do Cortella. Na era das redes sociais, onde a felicidade parece que só existe se for postada, fique a pergunta, será que estamos mais interessados em viver a experiência ou em performar a exibição dela? O que se perde quando a alegria de saborear um prato é substituída pela ansiedade de mostrar para o mundo que aquele prato foi curtido?